um cachorrinho especial nasceu. Uma marca de nascença preta em forma de cruz na barriga, como se ele tivesse nascido com uma missão, algum serviço. Além disso, suas ações diárias também são muito especiais. Os outros cachorrinhos estão ocupados desobedientes, só que ele fica quietinho ao lado da mãe. À medida que os 5 filhotes envelhecem com o tempo, também fica mais estranho. Um dia, o dono estava brincando com os filhotes. Outros 4 filhotes jogam muito ativamente, só que ele não presta atenção no jogo. Demorou mais de 10 segundos para ele se virar para correr em direção ao dono, e depois olhar para cima. Olhe para a amante. Na verdade, isso não é um jogo, mas um teste para decidir quem se qualifica para ser cão-guia. Ficou claro que foi escolhido para ser calmo e não impulsivo. Isso é exatamente o que um cão-guia precisa, então Loki é colocado na caixa. Esta é a primeira vez que experimenta a separação de seu dono, irmãos e mãe. Depois de voar centenas de árvores, a equipe o tirou do avião e o entregou a centro de treinamento de cães-guia. Loki ficou sentado no carro por um longo tempo. O carro finalmente parou, mas não para o centro de treinamento. O treinador tira Loki do carro e o passa diretamente para um casal. Eles são voluntários envolvidos no treinamento de cães-guia, bem como futuros pais adotivos de Loki. O treinador aconselhou constantemente os pais adotivos antes de partir. Anos depois, não importa o erro que Loki cometa, não é para culpá-lo. Deve criar um sentimento de amor transbordante para formar a proximidade e confiança de Loki na humanidade. Depois disso, Loki foi trazido para casa por seus pais adotivos. O cachorro ficou muito feliz com seus lábios. Nova escola. Encontrei uma boneca fofa. Ela deveria ficar de boca fechada e depois correr de volta para exibi-la. Pais adotivos. Loki passou uma infância feliz aqui, mas o tempo passou muito rápido e amadureceu. Até que um dia, quando Loki estava dormindo para lhe dar uma surpresa, mas ainda, o amor o desperta. Os pais adotivos pediram desculpas e disseram para ela continuar dormindo. Loki entendeu, então adormeceu novamente. Mas Loki de repente sentiu algo. Ele imediatamente acordou para olhar para seu filho. O ursinho de pelúcia na frente dele caminhou lentamente. Este é um presente de adulto que seus pais adotivos lhe deram e também um amigo. Seu primeiro. No dia seguinte, Loki estava brincando no quintal, então ele correu direto para os arbustos. Mas algo terrível aconteceu. Uma lagarta cai pelo nariz. Quando Loki viu o verme claramente, ficou apavorado e balançou a cabeça. Desde então, nunca mais caiu no pó. Loki passou um inverno frio aqui até a próxima primavera. Os pais adotivos que levam Loki para passear debaixo da cerejeira percorreram um longo caminho. Loki não sabia o que isso significava até que foi enviado para um carro. Loki sentou na última fila e não entendeu porque seus pais adotivos não entraram no carro. Esta é a segunda separação pela qual passa. Os pais adotivos correram atrás do carro por um tempo, não suportaram deixar Loki. Loki deve ir e completar sua missão. Depois de algumas horas no carro, Loki chegou ao centro de treinamento. A primeira coisa a fazer é o teste. O treinador dispara um tiro para o céu. As reações dos 5 cães não são as mesmas. Fugir é muito sensível ao som. Latir é uma expressão de agitação. Apenas Loki é normal. Então ele começou a treinar no primeiro dia. Loki não entendeu nada, mesmo confuso com os comandos. O treinador não ficou bravo, apenas riu e elogiou Loki. Depois de tal elogio, Loki de repente entendeu tudo. Poderia ser feito. Nas instruções do treinador, o treino do dia seguinte será mais difícil. Ele começará a reconhecer obstáculos, seja um passo ou uma curva na rua. Loki. Tudo pode ser facilmente. Quando o treinador o levou a reconhecer a bicicleta, Loki se sente um pouco sonolento. Após o treinamento, Loki é trazido para a base. O treinador esfrega primeiro e pediu para Loki esperar aqui, e depois foi fazer seu próprio negócio. Mas por quê? Ele estava tão ocupado que se esqueceu de Loki. Algumas horas depois ele trouxe outro cachorro aqui para treinar. Ele encontrou Loki ainda esperando por ele, surpreso e feliz. A natureza de Loki é um cão-guia. O treinador continuou elogiando Loki. Isso também significa que Loki vai se formar em breve, e só precisa da oportunidade certa. Esta oportunidade veio. Loki pegou o treinador vendo um cego no seu caminho. Comande Loki para alcançar rapidamente o homem. Ele quer que o cego leve o Loki para passear. Mas o adversário estava muito impaciente. O treinador se esforçou muito para convencer, subjugá-lo sob a orientação de Loki. Esta é a primeira vez que ele se sente tão leve na estrada. Não muito tempo depois, o tio chegou ao seu destino mais rápido do que de costume. Após este incidente, o tio decidiu comprar Loki, mas ele não podia dar Loki. Vá imediatamente. Eles vão treinar juntos por 4 semanas. Mas o tio é um machismo típico que foi forte a vida toda. Sempre que Loki vê um obstáculo e para, o tio continua. O resultado foi uma queda. Tio culpa Loki que 4 semanas de treinamento terminaram muito rapidamente. Tio e Loki participaram da avaliação de graduação para uma rampa. Loki parou, mas o tio continuou. Então o tio caiu e rolou ladeira abaixo.
Como resultado, havia um tio e Loki não recebeu um diploma. Neste ponto, Loki sentiu a decepção de seu tio, ele se levantou e continuou, lamber a mão dele. Use isso para confortar tio. O tio ficou comovido com as ações de Loki. Ele começou a escolher aceitá-lo. Ele começou a treinar duro com Loki. Também aprender a controlar sua arrogância e seguir cuidadosamente as instruções. O tio que levou Loki para comprar cerveja queria se divertir um pouco, mas não conseguiu. 3 máquinas de venda automática na frente dele. Não sei qual vende cerveja. Ele colocou sua esperança em Loki. Quando ele escolhe errado, Loki vai espirrar continuamente. Ele seguiu as instruções de Loki e optou por comprar outra automática. Dessa vez, com medo de não espirrar mais, com certeza comprou cerveja. No dia seguinte, o treinador os levou para casa. O tio levava Loki para o trabalho todos os dias. Quando ele foi para a empresa, ele continuou exibindo Loki para seus colegas. Inesperadamente, seus colegas de trabalho o levaram adiante, mas Loki é um cão fiel. O tio chamou alto. Loki imediatamente correu para o tio. Mas aconteceu um acidente naquela noite, choveu muito. O filho do tio veio para Loki e queria cuidar do guarda-chuva. Loki acha que o pequeno mestre quer brincar com isso. Então ele fechou bem o guarda-chuva, inesperadamente porque era muito barulhento. Ele ficou chocado. O tio na sala repreendeu o pequeno mestre, antes de retornar ao seu quarto e desabafar, com raiva de Loki. Fica triste e sai de casa. Alguns dias depois, não foi fácil para o tio encontrar Loki. Ele parecia um pouco irritado e foi direto para casa sem nem olhar para trás. Loki rapidamente seguiu atrás. Embora ele ignore por fora, ele está muito feliz por dentro, tocar Loki o faz. Tio se sentiu sufocado. O tio construiu uma casinha para Loki para que não se molhasse com a chuva, mas bons momentos não duram um dia. O tio de repente se sentiu muito desconfortável, então se levantou para ir ao banheiro. Loki vê isso e percebe que algo está errado. Ele imediatamente o viu seguindo o tio e viu que ele estava vomitando sem parar. Depois que tio adoeceu e teve que depender de máquinas para manter sua vida, Loki pulou na cama do hospital e deitou ao lado de seu tio. Um dia, o treinador foi ao hospital para buscá-lo. Quando o tio melhorar, traga o Loki de volta. Esta tarefa é atribuída ao pequeno mestre. O menino foi até a cama do pai e olhou para ele em silêncio. O tio acenou com a cabeça em concordância enquanto se separava. O tio estava de frente para o teto. Depois que o filho levou Loki, ele estendeu a mão gentilmente para dizer adeus. Desde então, o tio, que foi hospitalizado várias vezes, não precisa de um cão-guia. Loki esperou por 3 anos até que um dia seu tio de repente viu. Loki avançou e mergulhou nos braços de seu mestre. Ele estava tão feliz que não conseguia parar, mas o tio nunca veio buscá-lo. Eles foram para o campo de treinamento. O tio pegou a corrente de Loki e cambaleou com ela. Revendo o passado, de repente o tio para e diz a Loki que basta. Esta é a última jornada do tio e do Loki. Pouco tempo depois, o tio faleceu de uma doença grave. No funeral do tio, Loki foi ver seu tio uma última vez. Ele já estava olhando para ele. Deve ser triste. Esta é a 3ª separação que Loki passou. No caminho de volta para o centro de treinamento, o treinador liderou como de costume. Ao ir para as escadas, Loki, inconscientemente para lembrar o treinamento. Realmente é um excelente cão-guia. Toda a vida é calma e pacífica. A partir de agora, Loki não é mais um cão-guia, mas vive em um centro de treinamento. 7 anos se passaram, em um piscar de olhos. Loki, de 11 anos, se aposentou, foi para a casa de seus pais adotivos. O velho Loki cheirava em todos os lugares. Tudo aqui é muito familiar. Passou uma infância tranquila aqui. Agora que ele está velho, ele também precisa de um abraço na escada. Às vezes, na primavera, onde costumava brincar, relembrando o passado, Loki era. Viveu uma vida despreocupada aqui por 1 ano. Agora tem 12 anos. Loki estava tomando sol quando de repente se lembrou de algo. Encontrou o primeiro amigo e foi ao parquinho. Mas depois de jogar por um tempo, Loki se sentiu muito cansado. Ele queria voltar para seu quarto para descansar, mas quando subiu os degraus, não conseguiu ficar de pé e caiu. Ele sempre lembra as pessoas de prestar atenção aos degraus, que por si só cai na frente dos degraus. Nunca mais se levantou. Loki persistiu por alguns dias até aquela noite. Seus pais adotivos a ouviram ofegante. Então eles vão para Loki e se abraçam e choram. Tu tiveste dificuldade. A mãe adotiva sufocou Loki para fechar os olhos na noite tranquila. Loki encerrou sua vida comum e grandiosa.